Titi Vidal, eu lembro que foi dificílimo organizar a agenda com ela. Tem um trabalho gigante de mídia aí, e, enfim. E eu pedi, que a gente se conhece também ali da Gaia, da Escola de Astrologia. Na verdade, ela foi supervisora da bancada da minha apresentação do CPG, da Astrologia no Trato da Dependência Química. Ela foi uma das coordenadoras ali do curso. Inclusive, ela me deu uma chamada assim, que eu fiquei meio que. Eu não esqueci. Ela falou assim: cuidado que você é sagitariano. Sagitariano tem a tendência em começar e não terminar. Do curso lá em 2015. E aí, quando a gente fez a live, eu lembrei que ela me falou isso. Falei assim: tô continuando, hein? Tem essa coisa. A gente falou sobre as 12 casas astrológicas. E ela tem uma linguagem coloquial, assim. Ela é séria, só que ela é leve, e ela é assertiva, e ela passou sobre todas as casas por essa perspectiva. Um papo também enriquecedor, um presente ter aqui. E é isso, vamos com a gente lá, você vai adorar também esse papo com a Titi Vidal. Entende, né? Ah, Titi, chegou, conseguimos. Oiê, cheguei, consegui. Oiê, chegou. Oiê. Tá instável o meu Instagram hoje, eu já teve post que não foi, e agora eu entrava a dizer que o convite não estava mais disponível. Ah, é? Ah, tá tudo certo, tudo certo. Tava aqui enrolando o povo, enquanto você não aparecia. Mas é isso, estamos aqui, vamos falar das casas astrológicas, dos segredos que tem por trás de cada casa. Te agradecer ao vivo, né, por ter aceitado o convite. Para mim é um presente ter vocês, poder ter vocês, né? É um presente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, da gente trocar, acho sempre legal, né? A gente é sempre uma oportunidade de a gente falar sobre astrologia, é sempre bom. E esse tema é incrível, né? É um tema que as pessoas super se interessam e é tão importante quando a gente vai analisar um mapa. Sim. É que nem eu te falei, por aqui, as pessoas que eu trato, e aí eu tento trazer a ordem das 12 casas como um caminho de crescimento, de evolução. Então, a primeira casa se reconhecer, depois a segunda casa reavaliar os seus valores, ver o que para você é importante, e assim vai indo, né? E aí, por aqui sai um papo super legal, assim, nesse sentido filosófico, né? Desse caminho de... Porque a astrologia também fala disso, né? Dessa evolução, desse caminho, né? De conseguir ser a gente mesmo, né? A gente está aqui para isso, né? A gente passa a vida inteira tentando descobrir quem nós somos. A gente tem essa ferramenta que é tão maravilhosa, que é o mapa astrológico. E mesmo assim é um trabalho para a vida toda a gente conseguir viver isso profundamente, né? E acho que as casas, elas têm um papel super importante, porque quando a gente pensa ali, por exemplo, todo mundo que nasce no mesmo dia vai ter todos os planetas nos mesmos signos, né? Mas as casas vão ser outras, porque dependendo do local, dependendo do horário de nascimento, a gente vai ter uma outra configuração de ângulos do mapa, de ascendente, de meio do céu, e aí, consequentemente, das casas. Então, eu acho sempre super importante, né, entender ali como funciona a nossa vida, né, onde as coisas acontecem na nossa vida, onde a gente manifesta a expressão de cada um dos nossos planetas, que visão que a gente tem sobre cada área da nossa vida, né? Porque é isso que as casas são, né? Elas são assuntos, elas são temas, mas elas também são as áreas da nossa vida. Então, ter consciência, né, do que a gente está fazendo e não ficar como no piloto automático faz bastante diferença. Sim, com certeza. E aí, você acha que a gente vai por onde? A gente vai falando de cada casa? Vamos aí, acho que sim. Vamos trocando, né? Acho que a ideia é sempre legal a gente trocar. Acho que a gente pode começar do começo. Assim, uma coisa que eu acho importante, assim, acho que tem alguns pontos antes de começar do começo, né? Primeiro que, assim, tem uma ordem das casas e elas têm um motivo para isso, então vai dar 1 para 12 por alguma razão, então acho que esse é um ponto, que acho que esse trabalho que você faz, né, dessa evolução que começa ali na 1 e dá volta nas casas. Eu acho que tem uma contextualização importante aí da questão das casas angulares, que são casas fortes na nossa vida, né? A 1, a 4, a 7 e a 10, que independente dos significados individuais, tudo que acontece nessas casas se reflete em toda a nossa vida, né? Então, qualquer planeta que esteja numa dessas 4 casas, a gente vai ter um impacto deles em vários outros assuntos que não exclusivos da casa. Então, eu sempre dou uma importância grande para elas, o que acontece ali. E aí eu trabalho muito com a questão dos eixos das casas. Então, são 12 casas, a gente tem 6 eixos de casa que tem ali uma complementação necessária. E eu acho importante fazer essa introdução, porque quando a gente vai falar de cada casa, não tem muito como falar, depois que chegar na 7, né, a gente acaba voltando para 1 junto, porque eu acho que a gente acaba tendo essa relação de complementação entre elas. Sim. Você falando dos eixos, é legal que, assim, por exemplo, ainda dentro desse meu olhar, desse caminho de evolução, né, desse caminho filosófico, né, essa jornada, né, das 12 casas, eu até costumo dizer que, assim, quando a gente está com um problema em alguma determinada casa,
se a gente olhar por outro lado, fica mais fácil de resolver, né? O eixo oposto, ele traz essa resolução, né? Às vezes a gente fica focado aqui no problema, né? Nessa área da vida e tal. E aí o oposto da casa, ele traz essa... É isso, né? Titi? Voltei, acho que você travou para mim, eu travei para você, acho que voltou. Você travou aqui. Mas você ouviu essa parte? No sentido de a casa De olhar possa os lados, trazer uma solução. O que você acha? Sim, eu acho que é total real isso, né? Assim, muitas vezes, por exemplo, a gente pegar um exemplo que eu acho que é comum na vida das pessoas, né? Tem muita gente que está tendo um problema em casa, que tá tendo um problema no trabalho ali, né? Que é a casa 10. E aí, às vezes, quando para e olha para casa, cuida da família, dá uma atenção para esse lado da casa 4, as coisas no trabalho também se organizam e vice-versa, né? Então, eu acho que, em termos práticos, isso é muito, muito real, em termos filosóficos, mais profundos, assim, mais ainda. Eu achei muito legal, né, Rodrigo, assim, o nome que você deu para nossa live, né, que você colocou ali o dom que existe em cada casa, porque acho que esse é um diferencial que nós que somos astrólogos, a gente busca isso, né, porque tem ali o que é o estereótipo das casas, né, assim como acontece com os signos, acontece com as casas também. Então, para muita gente, a casa 1 vai se resumir ao corpo, a casa 2 ao dinheiro, a casa 3 à comunicação, a casa 4 à família, só que cada casa é praticamente um universo inteiro, né? Então, acho que a gente descobrir como vivenciar cada casa e todos os assuntos que estão ali é muito mais profundo do que isso, né? Vai melhorar a relação com o corpo, vai melhorar a relação com o dinheiro, vai melhorar a comunicação, mas tem todo um processo anterior aí, né? Que inclui cada casa e a relação entre elas. Então, a gente tem a questão do eixo, mas também tem uma questão, né? Com a casa que vem antes, com a casa que vem depois. A gente vê isso muito, por exemplo, nos trânsitos dos planetas, né? Quando a gente pega um trânsito Saturno, por exemplo, ele passa ali numa casa e aí isso depois, quando chegar na próxima, os efeitos também dependem muito do que a gente viveu na casa anterior. Então o mapa, ele tá todo amarrado, tá todo entrelaçado. Quando eu coloquei esse tema, eu pensei muito no sol, assim, no sol de cada casa, assim. Então, eu pensei na pessoa conseguindo vivenciar ou encontrar esse dom, assim, porque você falou no começo, e eu acho que você sintetizou, assim, que é uma busca para a vida, assim, não tem aquele, pronto, resolvi. Não, quanto mais mexe, mais coisa tem, quanto mais procura, mais acha, e as coisas vão se aprofundando, e não tem um estágio final, né, assim, não, tá, já entendi. Pelo menos, e aí eu penso nesse sentido, assim, dessa busca, assim, desse sublime, né, desse dom, dessa coisa de cada casa, assim, de conseguir ascender, né, desse caminho a se buscar, né, eu acho que a astrologia no final é isso, né, assim, ó, vai por aqui que vai dar tudo certo, esse caminho aqui... É um cíclico que é espiral, né, um cíclico que é espiral, uma espiral, então a gente vai vivendo níveis, né, níveis do mapa, níveis dos mesmos ciclos, dos mesmos aspectos, então é isso mesmo, né, a gente tá aqui para evoluir mesmo. E aí, por exemplo, da casa 1, o que a gente pode falar, assim, de dom, assim, na casa 1, assim, fora o lance do físico? Então, se a gente pegar de fora para dentro, né, então a casa 1 ela é a nossa embalagem. Então, a nossa embalagem é o nosso corpo físico, é o nosso comportamento, é a forma como as pessoas veem a gente quando conhecem a gente. E aí a gente vai olhando para dentro disso, né, a minha imagem, o meu corpo físico, o meu comportamento, dependem muito de quem eu sou. E o que eu quero passar, conscientemente ou não, para o mundo. Então, tá muito ligado para mim a casa 1 a essa autoconsciência, né, de quem eu sou, que inclui uma consciência corporal, inclui uma consciência espiritual, inclui a gente ter uma consciência de quem a gente é e o que a gente é capaz de fazer na vida. E aí, pensando que é uma casa angular muito forte também, eu acho que o grande dom da casa 1 é a gente ter o próprio domínio de quem nós somos de forma integral, de todo o mapa, né, e que a gente possa passar, transmitir esse mapa por essa embalagem, usar esse corpo, usar essa expressão para transmitir aquilo que a gente é em essência. Muito legal. Eu tava falando eu falei com o Gui também, falei com a Camila, né? Tô chamando o povo, vamos conversar. Acho legal para deixar registrado. E assim, eu corro o risco, eu sempre falo isso, mas eu penso isso mesmo, eu corro o risco de criar uma bolha. Porque como eu lido com a dependência química desde sempre, com a astrologia, e aí quando eu converso com vocês assim, parece que abre, assim, porque eu tô sempre nesse olhar mais, digamos assim, mais maléfico do processo, assim, ou mais denso. Né? Sempre eu tô olhando com esse filtro. E aí quando vocês trazem, com essa leveza que vocês trazem, vocês têm um lance assim de conseguir trazer com a leveza e com profundidade. E aí na minha cabeça, assim, não é muito
dentro da minha bolha não é muito, não relaciona muito, né, a leveza e a profundidade. E por aqui, assim, falar, precisa entrar em recuperação. Tá. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer a si mesmo. Assim, você precisa primeiro admitir o que está acontecendo. Você precisa se olhar no espelho e falar assim, não, tá, realmente eu tenho um problema. E aí eu uso muito a casa 1, nesse sentido, sabe? Da pessoa, que é muito o que você Sim. falou. A pessoa se reconhecer, se olhar. Acho que o resto só vai funcionar se a pessoa conseguir se olhar. Entende? Mas a gente vê isso muito, né, assim, no dia a dia, assim, independente da realidade da pessoa, né, tem gente que não tem noção do que está expressando, que as pessoas veem uma coisa que não tem nada a ver com a pessoa, né, então eu acho que é mais ou menos isso, tem que ter essa consciência, que às vezes mas as pessoas acham isso de mim, acham que você está passando, acham que você está transmitindo, então esse processo de autoconsciência começa, não é à toa, por exemplo, que a terapia corporal, né, ela acaba tendo um efeito enorme no comportamento, no psicológico da pessoa e na essência e tal, porque mexe no corpo, mexe internamente e vice-versa. Então, o dom da casa 1 é o dom da pessoa conseguir ter uma imagem, se apropriar, se integrar da imagem que ela tem dela mesma. É conseguir se enxergar com propriedade. Com certeza, isso é a dona de si mesmo ali também, né? Nesse sentido aí, que eu acho que bate bastante também com essa questão que você trata nas questões de dependência química, né? Que é muito legal, né? Eu particularmente, tenho um ascendente em peixes e de vez em quando eu finjo demência e esqueço que eu tô fingindo. Eu falei do outro lado, eu tenho ascendente virgem, mas eu tô aprendendo muito com os piscianos, com os ascendentes em peixes, eu adoro esses momentos. Você tem ascendente virgem? Eu tenho. Legal. Ascendente e lua, na falta do ascendente, só do ascendente, tem ascendente e lua ali em virgem. Ah, que legal. Dá pra organizar bem as coisas, né? Ainda bem. Meu lado geminiano agradece. Pra organizar bem. E aí, da casa 2, as pessoas falam sempre de dinheiro, né? Casa 2 é dinheiro, casa 2 é dinheiro, casa 2 é dinheiro, casa 2 é dinheiro. E a gente sabe que não é dinheiro só, né? Dinheiro eu acho que dinheiro é a parte mais superficial da casa 2, né? Eu falo que o dinheiro é a ponta do iceberg, né? Porque a casa 2 ela é a casa que fala dos nossos valores. O que eu valorizo, o que eu gosto, fala dos nossos dons, dos nossos talentos. Pouca gente sabe que a casa 2 é uma casa de talentos. Você pega a gente ali que tá às vezes com trânsito jurando na casa 2 e descobre novos talentos. E aí a pessoa fala, não sei de onde que veio isso que o Urano tava passando por ali. A casa 2 ela traz os nossos talentos, ela traz coisas que a gente tem habilidade para fazer. A casa 2 fala até do tipo de alimento que a gente gosta, a gente vê isso na casa 2. Então a casa 2 ela é uma casa muito profunda, né? Que vai falar aí, e aí vai se refletir no dinheiro, porque a forma como eu ganho, como eu gasto, até o próprio trabalho, né? Que eu vou escolher a forma de ganhar dinheiro, se eu vou guardar, se eu vou gastar, se eu vou esbanjar. Tudo isso tem a ver com os meus valores. Então, eu acho que aí a casa 2, a grande busca da casa 2 é a gente se conscientizar de quais são os nossos valores e puxando o gancho para a casa anterior, né? Que isso tem uma sintonia com quem nós somos. Então, eu sou essa pessoa que tenho esses valores e aí isso, obviamente, vai se refletir nas questões práticas, materiais, financeiras. Mas, para mim, isso é só consequência. Sim, sim. E aí, eu penso muito assim na casa 2, no sentido que, assim, por exemplo, no contexto geral, as pessoas vão meio que sendo levadas, né? As escolhas dela, né? Dentro de um processo que a pessoa está perdida, ela vai sendo levada, escolhe e não sabe por que escolhe. Aí a casa 2 vem e fala assim, não, as suas escolhas partem disso, né? O seu valor é esse, né? Para você é importante a família, para você é importante... Enfim, aí depende de cada pessoa, mas você se apropriar, porque às vezes essa angústia também é por a gente ter escolhas que não são nossas, né? A gente vai meio que sendo levado, né? Porque falta autoconhecimento, e a casa 2 ela é a casa também do valor que a gente dá para nós mesmos, então ela é a casa da autoestima, né? Quando a gente não tem autoestima, a gente também não tem condições de escolher por nós mesmos. Então eu acho que talvez aí o grande dom talvez seja, além da questão de saber quais são seus valores, mas saber o valor que você tem, né? Que a gente tem o nosso valor e a gente tem que reconhecer que a gente tem esse valor, né? Se a gente não se valorizar, quem é que vai fazer isso por nós? É bem legal. É isso mesmo. O lance de autovalorização, né? Muito legal, muito legal. E aí por aqui dos meninos, é porque eles chegam aqui meio com os valores invertidos, né? É meio atrapalhado, assim, chega com meio atrapalhado. E aí a cada 2 é tipo uma reconstrução, assim, no sentido de aí eu penso nos valores morais, né? Aí eu trago para eles, assim, no sentido de valores morais, né? Tipo, dignidade, honestidade é importante, todas essas questões, assim, aí eu trago para cada 2
porque ele dá sustentação, né, pro ser, né? Então, quando ele consegue ter dignidade, honestidade, ele consegue se sustentar, né? Ou se sustentar mesmo, assim, gostar de si mesmo e tal. Acho que parte disso, né? Porque dentro do processo da dependência química, a moral ela é um pouco deturpada, né? Meio que aí atrapalha tudo, né? Dentro desse processo. Aí a casa 2 é importantíssima para falar assim, ó, a gente vai por aqui por causa disso. Por causa disso aqui, porque é isso aqui que tem que ser feito e tal. E aí vamos embora. Porque senão não chega em lugar nenhum, né? A casa 2 é importantíssima, assim, nesse sentido também. Eu não tinha pensado nesse lance de autovalorização. Também. Muito legal. Tanto que assim, tem gente, por exemplo, processo. que às vezes tem um trabalho incrível, né? Quantas pessoas a gente vê que tem um trabalho incrível e não sabe cobrar, por exemplo, o próprio trabalho, né? E isso tem uma coisa ali por trás, né? Ela não sabe cobrar pelo trabalho porque ela mesma às vezes não dá valor para esse trabalho que ela tem. Não dá, verdade, muito verdade. Muito verdade. E aí depois, a casa 3 eu tenho mais dificuldade, no sentido de aprofundar, assim. Acho ela mais difícil. O que você acha? É porque ela é uma casa cheia, né? A casa 3 é uma casa cheia, ela é uma casa natural de Gêmeos, né? Ela é uma casa que fala de comunicação, de aprendizado, de estudo, de convivência, de vizinhança, de irmãos, de parentes, de tios, de primos, da nossa escola, na infância, de muita coisa na infância a gente vê na casa 3, imagino até que aí do seu lado seja bastante importante, né? Porque que tipo de ambiente, né? Às vezes, assim, de influências, de estudo, teve estudo, não teve estudo, né? Vejo isso muito no dia a dia de consultório, assim, né? As referências ficam. E, nossa, eu acho tão útil, por exemplo, fazer mapa de criança, Rodrigo, porque às vezes, assim, a criança tem ali, tipo, um Urano na casa 3 e os pais querem colocar na escola mais tradicional, ou às vezes a pessoa tem ali um Saturno de casa 3 e quer colocar numa escola que não tem regra nenhuma e tal. E acho que tudo isso vai se refletir depois em como a gente se comunica, no tipo de relação que a gente tem, nas nossas interações sociais, né? A casa 3 ela é a casa dos nossos melhores amigos. A gente fala da casa 11, se é a casa dos amigos, mas os nossos BFF estão ali na casa 3, né? O Robson até fala, né? Normalmente, assim, casa 3 são aqueles amigos quando acaba a sua festa de aniversário, são aqueles que ficam ali depois do final, vão ajudar você a arrumar a casa. Então tem muito a ver com aqueles amigos que são como se fosse família. Tem muito a ver com as relações que a gente tem ali de amizade, de irmãos, né? Enfim, toda essa questão, com quem a gente cresce. E é uma casa que vai se refletir muito na nossa comunicação, né? A casa 3, ela é, assim, o assunto primeiro que vem na nossa cabeça é a comunicação, né? E às vezes, por não sabermos nos comunicar, também dá tudo errado na nossa vida. A gente não vai conseguir ter oportunidade, a gente não vai fazer amizade, a gente não vai conseguir o trabalho que a gente quer, a gente não vai conseguir nada. Então, acho que tem toda uma questão ali que para se comunicar, você tem que saber quem você é, quais são a casa 1, os valores que você tem, que a casa 2, para entender o quanto que a gente é ou não influenciado por esses nossos arredores, que está na casa 3, por isso que eu brinquei que é uma casa cheia, né? Tá cheio de gente ali, né? A primeira casa que a gente tem uma galera, né? Que a gente tem os irmãos, os tios, os primos, os amigos, os vizinhos, enfim. Por isso que eu acho que ela é difícil mesmo. Tudo isso, né, genuinamente aqui, para chegar nesse ponto. Porque eu acho que tem uma questão ali, né? Que às vezes a gente não sabe muito bem na casa 3 quando ela não é bem vivida. O que eu penso, o que eu acredito, o que eu quero, eu estou conseguindo passar, eu não estou conseguindo passar, e isso acaba trazendo às vezes problemas de comunicação, de relacionamento na nossa vida, né? Sim, você sabe que eu sou italiano, né, e essa gente que não presta, né, e o meu maior aprendizado, pensando nessa casa oposta, né, no signo oposto, foi conseguir ouvir. Eu passei muito tempo na vida, assim, coisa surreal, assim. Eu só percebi depois, eu passei muito tempo na vida sem conseguir ouvir, assim, eu não sabia ouvir. Parar e realmente ouvir. E foi com esse estudo da casa 3, assim, no sentido, assim, porque não era uma escuta, assim, era diferente, assim, eu não conseguia ouvir as pessoas. E aí é muito esse lance da casa 3, e aí, fazendo essa retrospectiva, é total a minha convivência, né? Os irmãos, os primos, assim, esse loop, né? Essa espiral, né? Sempre foi assim, né? Nunca ouviu, nunca ouviu, nunca ouviu. Acho que a vida faz assim, uma hora ele para pra ouvir. Uma hora ele para pra ouvir. E hoje você é um essa casa 3, né? Hoje eu sou um bom ouvinte. Sim, sim. Mas é um divisor de águas, assim. Eu percebo, assim, falo, nossa, nunca ouviu ninguém, como que pode? É muito essa casa 3, nesse sentido, né? Dessa comunicação. Porque não tem como comunicar se a pessoa não ouve, né?
Não tem, né? Não tem. E a casa Não tem 3 comunicação, né? não tem, porque tem um excesso ali, né? Tem um excesso de você tá falando baseado sabe-se lá em quê, né? E aí tem uma coisa também do excesso de pensamento ali, né? E, enfim. E essa casa 3 ela é muito importante, né? Até para essa nossa formação, assim, de como a gente vai se relacionar, né? Uma das casas de relacionamento, como a gente vai se comunicar. E troca, né? É, É a base de tudo, né? A base do conhecimento, a base do aprendizado, a base da informação, a casa 3. A Sem educação ela, básica tá aí, né? A educação básica tá na casa 3. E aí o dom da casa 3 seria o quê? Ouvir? Não. Comunicar? Eu acho que a comunicação no sentido mais profundo, né? Que envolve ouvir, falar, trocar, pensar, repensar. Porque quando fala comunicar, a pessoa pensa que é só falar, né? Mas comunicar é essa troca, né? É a troca, Você né? É uma casa da troca. Sim. Muito legal, muito legal. E depois a casa 4. Essa casa ela é profunda. A casa ela é profunda, ela é a casa da casa, ela é a casa da família. Então ela também, eu acho que junto com a casa 3 vai definir muito a nossa base. Tanto que assim, o que abre a casa 4, que a gente chama de fundo do céu, eu defino como o chão onde a gente pisa. Então, às vezes, a gente não tem chão. Tem gente que no lugar de um chão tem água, tem um buraco, tem uma insegurança, tem uma instabilidade, tem alguma coisa ali que não dá sustentação. Então, a casa 4, por que isso acontece? Tem muito a ver com as condições da nossa origem, da nossa família, dos nossos antepassados, o nosso ambiente, né? Onde a gente morou, como era essa casa da infância, principalmente, que depois vai ser a nossa casa da vida adulta também, né? Porque a casa 4, ela é a casa da casa, independente de onde você mora, mas sempre traz uma bagagem do que você viveu antes. E aí eu acho que essa casa é muito profunda porque ela é uma das casas que fala da nossa personalidade, do nosso inconsciente pessoal, familiar, né? Então muito da nossa carga emocional e de vida tá nessa casa. E ela precisa ser bem realizada e bem vivida para sustentar o resto do mapa, e principalmente depois, quando a gente chegar lá, a gente vai falar da casa 10, né? Do meio do céu. Se não tem uma boa base, é difícil você chegar lá no alto, né? E para muita gente, a gente tem que construir essa base ao longo da vida, né? E às vezes é um trabalho para a vida inteira, né? Essa casa aqui dá pano pra manga. Eu tenho Netuno nessa casa, né? Eu tenho Netuno cravado no fundo do céu. Então, assim, dá para fazer uma live só sobre essa casa e os níveis de profundidade que ela tem. Eu tenho Kindle na casa 4. Aqui. Essa casa por aqui, pela questão da dependência química, dá pano pra manga. Ela é até temida. Falar de casa 4, assim, não diretamente de casa 4, mas falar das questões de origem, de família, inventário moral, a história. Porque a dependência é uma questão sistêmica, né? Assim, a gente vê isso muito até pela constelação familiar, assim, né? Às vezes tem um tratamento ali que é uma dinâmica familiar, né? Então eu imagino assim, na hora que vai tratar isso com astrologia, a casa 4, ela precisa ser, a casa 4 aqui, mergulhar ali, É aquela coisa. E aí vem mãe, e aí vem. Eu digo vem mãe no sentido que assim, o adoecimento, ele nunca é só da pessoa. O adoecimento, ele, que é o que você está falando da questão sistêmica, né? Então, e aí mexe na casa 4, aí vem tudo à tona. E aí fica aquela coisa, é tenso, né? A casa 4 por aqui, ela é tensa, assim. A casa 4, ela é tensa, eu acho que em qualquer situação, quando a gente chega na casa 4, em muitas consultas, assim, eu percebo, cara, que a gente vai falar de casa 4, o tema é delicado, né? Tem questões ali sempre, né? Eu falo que mesmo a família que não tem questões, tem questões. Então a casa 4, ela sempre tem alguma coisa ali que às vezes a gente nem sabe que tem, né? A casa 4, ela traz também os nossos antepassados. Então às vezes a gente nem sabe essa base ali que a gente está vivendo. Às vezes é uma coisa que vem de muito antes. E quando tem eventos, né? Assim, quando a casa 4 é uma casa mais complicada, por exemplo, às vezes tem, né, Plutão, tem Saturno, tem Netuno, tem Quirón, são planetas, né? São pontos ali na casa 4 que trazem ali, né, medos, vivências, experiências que não foram legais, às vezes tem uma questão de rejeição, de abandono, de perda, de tragédia na família, uma série de coisas que vão deixar um reflexo, e eu acho que nessa casa o reflexo ele é muito forte, porque muitas vezes a gente guarda isso, né? A casa 4, por ela ser muito profunda, a gente guarda num baú ali e toca a vida, só que em algum momento a gente vai viver um trânsito, uma progressão ali, e aquilo vai se revelar, ou no momento que está passando por algum tipo de questão que precisa olhar para aquele assunto, né? Às vezes numa terapia, ou no momento que tem um adoecimento, ou alguma outra questão. Eu pego muito casa 4 cheia. Entre mães, mulheres e dependência química, casa 4 é aquela coisa, eu falo, nossa, sei lá, vamos para casa 4. E aí, o dom
o dom que a gente pode achar na casa 4 é o quê? Cuidado, É uma boa nutrir. pergunta. Você sabe que eu não quis ficar pensando muito nos... É uma boa pergunta. Eu não quis ficar pensando muito nos dons antes. Eu falei, vai sair lá, vai sair ao vivo lá, quais são os dons. Mas a casa 4 eu acho ela difícil da gente pensar, né? Qual é o dom da casa 4. Talvez a gente ter coragem de mergulhar nesse poço, né? Que a gente tem ali e trazer para luz, né? Trazer para consciência, porque por pior que seja, quando a gente tem consciência, eu acho que fica mais sólido o chão que a gente pisar. Eu penso muito que, assim, da casa 4, eu penso que é aquela compaixão, assim, mas compaixão sublime, assim, a pessoa ela conseguiu mergulhar nas próprias questões e ela percebeu o quão difícil é lidar com algumas coisas e ela é capaz de ter compaixão com as outras pessoas por perceber que elas estão perdidas em questões que talvez elas não tenham coragem de mexer. Essa compaixão, assim, desse cuidado que vai além, assim. Assim, essa compaixão vai além, mas você compreendeu isso? Você fala, não, aquele amor, mas não amor por compensação, coisa parecida, um amor de compreensão mesmo, assim, aquele sublime, assim, eu acho que o dom da casa 4 é essa compaixão. Eu acredito nisso, assim. Muito bom. O que você acha? Eu com meu retorno ali na casa 4, eu já concordei. É verdade. É a forma como eu vejo, né? Porque eu tenho retorno ali, assim, eu acho que é isso. Acho que a casa 4, ela também é um ponto no qual todos nós também nos igualamos, né? Todos nós temos nossas origens, todos nós temos uma história de vida, todos nós passamos, né? Independente da vida que cada um de nós tem, mas assim, todo mundo já sentiu tristeza, raiva, amor, alegria, já teve um momento de sucesso, já teve um momento de fracasso, e a gente vai carregando, né? A gente carrega também lá nas outras casas de água, que a gente vai chegar lá na 8 e na 12, mas a 4, a 8 e a 12 são os lugares onde a gente vai guardando, e eu acho que a casa 4 começar a origem, né, de onde a gente veio, é isso, né? A gente carrega junto, e em algum lugar somos todos iguais. Acho que é isso depois da casa 4. E depois da casa 5, aí as pessoas falam que são os dons, né? Eu penso que a casa 5 é muito o sentido assim, de a gente conseguir ser mesmo, assim, aquela coisa de ser quem se é, assim, acho que é a coisa assim de nascimento mesmo, assim, aquela coisa assim de sem amarra, sem questão social, eu sou eu mesmo, assim, que também é difícil, né? Não é uma coisa fácil. Demais, né? Sem as impressões, sem o social, sem o ter que ser. Eu acho que a gente sai da 4, né? A 5 vem depois da 4. Então, assim, a casa 5 é a nossa individuação com relação à nossa família, às nossas origens, né? E aí ela é a casa que vai falar da vocação, dos prazeres, do namoro, das criações, né? Então, tanto que os filhos estão ali, porque os filhos entram ali nessa história de criação, criatividade e tal. Você falou lá no começo que você pensou no dom, pensando em quem tem o sol em cada casa, né? Quem tem sol de casa 5 é o máximo, né? Assim, eu vejo assim, as pessoas que eu conheço. E aí quem falar que não é. Pois é, né? Eu olho assim, eu falo, gente, assim, via de regra, né? Claro, cada um tem um mapa e tal, mas é um sol que aparece. Você vê o sol da pessoa, você vê aquilo se manifestar, né? Então, eu acho que a casa 5, ela tem essa coisa do que você falou mesmo, né? Eu sou, e eu acho que esse é o grande dom mesmo, a gente ser quem a gente é. E é por isso que ela é uma casa que fala também de prazer, de diversão, né? Então, eu sempre penso assim, a casa 5, a gente tem que aprender a viver bem, de forma saudável, esse prazer, viver deveria ser um prazer, né? A gente deveria estar aqui para ser feliz, para ter prazer na vida. Infelizmente, a gente não é assim o tempo todo, mas quem tem sol na casa 5 mostra isso pra gente, né? Que a vida pode ser feita de prazer, que às vezes vai para um excesso e aí também vai dar ruim, né? Quando eu penso em casa 5, aí me vem na imagem assim, uma dançarina de balé, você olha aquela coisa, você fala, nossa, nem eu treinando uma vida inteira eu não consigo fazer aquilo, assim, é muito dela, né? Aquela coisa, ela nasceu pra fazer aquilo, não tem jeito. Eu penso muito nesse sentido, assim, A minha filha tem 6 anos, assim, e você já vê, assim, tem coisas ali que são dela, não são minhas, não são do meu marido, são dela, né? Assim, tudo bem que é um sol Vênus em Sagitário na 5, então ela tem toda uma coisa de criatividade, de autoexpressão, de dançar, de pintar, de cantar. Então, assim, eu tenho um exemplo dentro de casa, assim, você vê que, assim, tem, mas ao mesmo tempo tem essa necessidade também constante, né, da diversão, do prazer, da brincadeira. Então, aí, às vezes, tem que procurar no mapa, às vezes, também um equilíbrio para puxar para o lado das responsabilidades, né. Sim. Aí o dom é isso mesmo, né, ser quem se é, né? Acho que é isso, né, ser quem se é. A gente tá aqui para isso. Também, né? Essa busca, que é legal. E depois a casa 6,
Eu amo a casa 6. A casa 6, eu acho que não tem uma consulta que eu não falo sobre a casa 6, porque Eu não a casa gosto não da 6 casa 6, Titi. Não, porque a casa 6 ela é importante. Eu acho que assim, a gente tem que viver a casa 6. Eu vejo a gente muitas vezes não vivendo bem a casa 6. E a gente vai adoecer. Por que eu acho a casa 6 importante? Porque ela trata de muitos assuntos que são importantes cotidianamente. Né? Ela é a casa da rotina, do cotidiano, das tarefas repetitivas, do nosso trabalho, do emprego, das coisas que a gente faz todo dia, dos nossos animais de estimação. E ela é a casa da saúde e da doença, né? Então, assim, quando a casa 6 ela não é uma casa 6 bem vivida, equilibrada, ela pode gerar questões de saúde. Então, assim, quando eu falo que eu amo a importância que ela tem, e eu amo falar sobre isso para que a gente tenha uma rotina saudável. Né? Acho que é uma coisa, às vezes, que às vezes até me sinto meio que na pregação, né? Porque eu falo, gente, a gente tem que ter uma organização. É na casa 6 que a gente vai definir se a gente consegue ter atenção para todas as áreas do mapa, né? Para todas as áreas da vida. Como eu organizo o meu dia, que horas eu durmo, que horas eu acordo, eu tenho tempo para o prazer da casa 5, para minha família da casa 4, para trabalhar, para me relacionar. Depende muito do dia a dia, né? A vida vai acontecendo todo dia e às vezes a gente vai vivendo de forma mecânica. Então, assim, eu vejo uma beleza, assim, nessa profundidade da casa 6, que é esse entendimento da necessidade de que a nossa vida seja saudável. E uma vida saudável não é só, né, fazer atividade física, comer bem, é ter relacionamento saudável, é ter tempo para tudo que é importante pra gente. Então, eu acho a casa 6 uma casa muito importante. Você sabe que eu falei que não gosto, mas é brincadeira. Mas é no sentido de que, assim, pra mim, a cada 6 é um trabalho árduo, assim, precisa estar consciente. É todo Se dia. deixar escapar, vai embora. Imagina você trabalha muito, né? A casa 6, imagina você trabalha muito com os meninos aí, porque é todo dia, né? A casa 6 é aquilo que... eu, por exemplo, né, eu pego a casa 6 num relacionamento. O relacionamento, o amor, a paixão, o namoro, tá na 5. O compromisso, o casamento tá na 7. Quem tá no meio? A 6. Então, a rotina, ela constrói uma boa relação onde na parceria existe o amor e a paixão e o prazer, ou ela constrói um muro que a gente perde as coisas. E isso não é uma coisa que acontece da noite pro dia, é na casa 6, né? Então, assim, é fazer exercício, é um hábito, é se alimentar bem, é um hábito. Você fala, mas você sabe que eu lembrei? Exemplo prático, assim, acontece diariamente. A minha esposa, ela arruma a mesa, o café, o almoço, e ela tem a mania de colocar tudo sincronizado, assim, tudo certinho. Assim. Aí eu quero irritar ela, eu pego uma coisa pra ser viro, deixo tudo assim, ela fala, para! Tirar do lugar e irrita ela. Que é esse processo, né? Mania tá na casa 6. Mania tá na casa 6. Isso é super importante dentro de um relacionamento, né? E quando você vai tratar dependência, é a coisa do todo dia, né? Hoje é hoje, né? Então, é um método, é uma casa 6 muito importante. Vamos. Sim. E o dom da casa 6 é o dom de organizar só? Não, é o dom de pra mim é o dom da rotina? Pra mim é o dom de ver a beleza nas coisas cotidianas e a importância que as coisas cotidianas têm. Ah, mas não vale falar com você. Você tem um ascendente em verde e tem um em verde. Não vale. Isso é assim que eu vejo, né? É assim que eu vejo. Eu acho que esse é meu lado virginiano, é bem forte, assim, nisso. Eu sou uma pessoa que valoriza muito, assim, pequenas coisas do dia a dia, sabe? Vejo que as pessoas, às vezes, ficam ali esperando uma coisa extraordinária acontecer, né? E aí, às vezes, a vida passa. E eu acho que é na casa 6, justamente, que a gente aprende isso em termos de casa. Porque pra chegar a ser grande, precisa de um pequeno a cada dia, né? Não tem jeito, não dá pra pular esse processo, né? Todo dia, né? Acho muito legal, né? Muito legal. Não, mas é a casa... É que dá pra mim, assim, não dá pra mentir, pra mim dá trabalho a casa 6. Mas dá pra todo mundo, dá pra mim também. Eu sou geminiana, não parece. Eu sou geminiana, não parece. Pra mim dá muito trabalho. Eu tenho consciência da importância, e aí, porque assim, eu tenho estéreo em Sagitário. Só eu já tô me consultando. Estou aproveitando para me consultar. Eu tenho estéreo em Sagitário, e aí eu sei que eu sou disperso, eu sei que se deixar eu... Então eu tenho que falar, não, para e anota. Para e organiza. Eu tenho que ficar, porque senão eu vou embora. Não, mas eu sou assim também. Você acha que eu desenvolvi o planner por quê? Porque eu anoto tudo. Porque eu tenho uma organização ali no dia a dia. Eu tenho uma rotina que é muito puxada, né? Porque eu tenho vários gatos, cachorro, criança, trabalho... e é todo dia, né? Então eu tenho uma rotina ali de cuidar, mas eu tô o tempo todo cuidando para que a minha rotina seja prazerosa. Então, assim, que mesmo as coisas que teoricamente seriam chatas, elas estão ali, elas fazem parte, elas têm. Então eu acho que é esse lado que é um lado virginiano mesmo, né? Que é a essência dessa casa.
Sim, sim, sim. E depois a casa 7 a gente pula, vamos pular. Vamos pular a casa 7. A Não casa vamos falar de relacionamento hoje, não vamos falar. não. Hoje o clima não tá bom pra isso. É assim, né? A gente até às 6, a gente fechou ali as primeiras 6 casas. Eu acho que ela sabe, né? Os meus valores, que é o meu corpo, os meus valores, a minha comunicação, minha família, os meus prazeres, minha rotina e tal. E aí eu tenho que ter toda essa parte inferior do mapa, né? São as casas que estão tecnicamente abaixo da linha do horizonte, para poder me relacionar bem. Então, a gente começa a falar de eixo. Então, a casa 7 ela é a oposta da casa 1. Se eu não tô bem comigo, eu não tô bem com o outro. Se eu não sei me relacionar comigo mesmo, com o meu corpo, eu não vou me relacionar bem com outra pessoa. E quando a gente fala outra pessoa, isso é uma outra coisa que eu vejo que muita gente, às vezes, fala a casa 7 é a casa do outro, tipo o parceiro, né? O marido, a mulher, o sócio e tal. Mas é o outro, qualquer outro da nossa vida. Então, assim, é o nosso público, é a pessoa com quem, é o astrólogo que a pessoa vai procurar, é o cliente do astrólogo. Qualquer outra pessoa com quem eu interajo tá ali na casa 7, que também vai ser o marido, a mulher, o sócio e tudo mais. Então, assim, se relacionar, isso sim que eu acho que é assim, não é à toa que a casa natural de Libra, né? É uma arte, é onde a gente aprende, quando a gente se relaciona, é quando a gente aprende que a gente tem uma mania que não é legal, que a gente não tem autoestima, que a gente tem uma família problemática. É na hora que você se confronta com o outro, normalmente, que você se dá conta, né? Sim, sim, sim. Por aqui, porque assim, o máximo por aqui, das pessoas que eu trato, é a pessoa não conseguir lidar consigo mesmo e transferir isso para uma relação e ficar naquele looping, naquele processo. E aí é tudo isso que você está falando, né? No sentido de não conseguir se olhar e se perder no outro. Inclusive, eu atendi um menino hoje, ele é a mãe dele, ele acabou de sair de uma clínica, ele tem a Lua, Marte, Vênus e Plutão na casa 7, e ele tem um histórico nesse processo de relação, né? E aí eu conversei com ele e falei assim, acabou de sair, falei assim, vamos devagar, né? Ele acabou o relacionamento, falei, vamos devagar. Primeiro a gente vê o que está acontecendo primeiro, depois a gente vê o nosso relacionamento. Aí ele falou assim, tá bom. A mesma coisa que ele falou ao contrário. E aí sabe, aquela coisa assim, não consegue parar assim para se olhar, nem um segundo, assim, é só relacionamento, 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 relacionamento. E até que eu pensei que eu falei assim, que eu também estou indo contra o fluxo, né? Porque isso também é uma tendência do adoecimento dele, né? E aí tem que ir por ali para conseguir mostrar para ele alguma coisa, né? E aí essa loucura, né, da casa 7, né? É isso aí. E aí o dom, eu acho que é pra gente aprender a se relacionar, mas a partir da gente, né? Na troca, se relacionar com a gente. E ao se relacionar na troca, né? Assim, eu falo muito assim, né? Que é tão bonita, né? Essa coisa da alma gêmea lá, da outra metade da laranja, né? E aí eu falo, gente, não é outra metade da laranja, né? São duas pessoas inteiras. Então tem que ser um inteiro se relacionando com o outro inteiro. Então acho que é aprender a se relacionar com você mesmo, para os seus relacionamentos melhorarem, né? O que a gente mais escuta no consultório. A pessoa muda de namorado 10 vezes, todos têm o mesmo problema. O problema é de quem? Né? Da própria pessoa que precisa mudar um padrão, uma coisa ali que tá indo. E você sabe que aí dentro dessa dinâmica que eu uso, né? Usando as casas como esse caminho e tal, e aí nós, né? Nós aqui, vamos colocar nós tudo junto aqui nesse processo. É bem nós, assim, né? É nós assim que fala mesmo. E que a gente é capaz por aqui de colocar a vida inteira, as primeiras 6 casas, dentro das 7. Eu só consigo me reconhecer se eu estiver me relacionando, só tenho valor se eu estiver me relacionando. Enfim, só sou da família, só me comunico. E aí, se o relacionamento dá uma balançada, porque vai dar uma balançada, porque é natural, né? Porque se é um relacionamento, um momento ele vai ter que melhorar. E aí acabou, não tem mais nada, né? Acabou o relacionamento, não tem mais nada. Eu acho que esse é o lance, né, das casas, a gente conseguir dividir um pouco, né? Essas áreas da vida e tentar ser um inteiro um pouco em cada uma, né? Acho que é essa maturidade, né? Claro que não é aquela coisa nossa, né? Mas é essa consciência, né? Até porque um relacionamento equilibrado, ele inclui tudo isso, né? As outras áreas da vida tem que estar acontecendo, né? Você tá bem no relacionamento, sua casa 1 tem que estar em dia, a sua casa 5, a sua casa 11, a sua casa 10, você tem que ter todo esse pacote. Sim, sim. Então o dom é se relacionar com a gente mesmo, o dom de... Para não projetar no outro, né? É você ser inteiro para não projetar ou buscar no outro aquilo que você acha que falta e que o outro pode te dar, né? Ninguém tá aqui para dar nada para ninguém, a gente tá para trocar. Muito legal, muito legal. É fácil e depois falar, né? É fácil falar, né? Daí mas tudo bem. É um trabalhinho. Mas assim, eu posso dizer
que depois que a gente... A criança é meio filosófica, né? Tem essa tendência filosófica, a gente tá viajado. Mas eu acredito que, assim, quando a gente consegue se relacionar com a gente acaba atraindo pessoas diferentes, assim, muda o estado, assim. A vida muda, assim, a vida te dá um presente, assim, tá, você aprendeu? Aprendi. Então agora você vai... Parece uma loucura, né? Mas é isso, né? É isso. É isso, né? Não tem como fugir, é isso, né? É isso. Você se relaciona com você e as coisas acontecem. E aí isso vai refletir na próxima, que é a 8, né? Porque a casa 8, além de todo o resto que ela é a intimidade do casal, ela é a profundidade dos assuntos de casal. 7, ela é o que a gente compartilha na intimidade com o outro. Então vai falar de conta conjunta, vai falar de sexo, vai falar tudo que compartilha, né? E aí tem todos os outros assuntos ali de casa 8, né? A questão da morte, das transformações. Também tem parte ali do nosso inconsciente pessoal tá nessa casa 8. É uma casa até meio tabu, assim, né? As pessoas morrem de medo dos assuntos de casa 8. Eu falo que assim, né? A casa 4 é aquilo que quem frequenta a nossa casa tem acesso. A casa 8, só quem convive muito na intimidade tem acesso. Depois a gente vai chegar na 12, que muitas vezes ninguém vai ter acesso. Mas a casa 8, ela já dá um acesso restrito, né? Então tem coisas ali que às vezes é difícil para as pessoas abrirem, compartilharem, e muitas vezes os traumas estão ali, os medos estão ali, porque é uma casa que fala de traumas que a gente teve, de situações de sofrimento, eventualmente de mortes, assim, pensando num assunto, numa coisa concreta, né? Então ela é uma casa que a gente precisa aprender a olhar sem medo para ela. A casa 8 por aqui também é famosa aqui. A casa 8 é famosa aqui, gente. Bem famosa. Mas não é fácil não aprender a morrer, não. Não é fácil, não. Difícil. Mas depois que a gente morre, a gente vê que é um presente. Eu costumo dizer para os meninos assim, que depois de morrer, a gente pode olhar para trás e agradecer que deu merda, né? Graças a Deus aconteceu aquela crise ali. Graças a Deus deu merda. E eu tive a oportunidade de renascer. Acho que é isso, assim, né? Mas na hora que tá passando, parece que não vai acabar nunca, né? Aquela coisa... Que é todo esse processo, né? Porque, ser íntimo do outro, tá nu ali, despido, todo esse processo, não é uma coisa que a gente aprende desde sempre, né? A vida que vai apresentando, e aí dependendo do aspecto que ela apresenta. E ela é uma casa que pode ser muito cruel, né? Porque ela é uma casa que, assim, mal vivida, ela pode falar de violência, de abuso, de dependência, de medos, de traumas. Então, ela é uma casa bastante complicada, né? Então, a gente tem que fazer as pazes com ela e descobrir o que tem de válido ali e aprender a se transformar, aprender a não controlar, aprender que a vida muda o tempo todo. Eu acho que talvez até o dom seja esse entendimento de que a gente não controla a vida. A vida é finita, né? A gente tem uma coisa ali que, assim, a gente vai se transformando ao longo da vida. A gente não é mais hoje a mesma pessoa que a gente era um tempo atrás. E quando a gente vive, por exemplo, um trânsito de casa 8, né, a gente sempre passa por situações mais intensas mesmo na vida. Sim, então o dom é o desapego? Desapego, né? Não controle, né? Aprender a não controlar, desapegar e descartar, que é uma coisa dessa casa também, né? Guardar só aquilo que a gente realmente precisa. E a casa 8, ela também é a casa dos nossos valores e recursos imateriais, né? A casa 2 fala muito dos recursos materiais, a casa 8 fala muito dos recursos imateriais, então ela também pode ser uma casa de talentos que a gente pode descobrir ali. Como assim? Muitos dos nossos talentos podem aparecer na casa 8. Os trânsitos de casa 8, por exemplo, eles revelam, às vezes, assim, um talento, uma coisa ali de valores mais profundos, de desejos mais profundos que a gente tem, e desperta a gente para fazer coisas que a gente às vezes nem sabia que a gente era capaz de fazer aquilo. Depois da morte, aí ganha um presentezinho e fala assim, tá vendo? Falei pra você que você podia ser melhor que isso. Não é a casa da herança essa? É bem isso. Depois da morte a gente às vezes herda das coisas. É isso. Isso acontece nos nossos projetos simbolicamente, na nossa essência também, né? A gente passa pelas transformações e acaba tendo uma recompensa. E quando fala de casa espiritual, nesse sentido, é por essa relação filosófica desse sentido de o que tem por depois da cortina, depois desse desapego, depois da morte, é isso, né? É a casa da transcendência, né? Tanto que se vê mediunidade, por exemplo, aí também, né? É uma casa que fala da transcendência. Muito legal, né? Eu gosto da casa 8. Eu gosto da casa 8. Tem que gostar, né? Eu tenho Kiron na casa 8, tem que gostar. Eu gosto da casa 8, vou te falar que eu gosto mesmo. Eu gosto também. Nunca vi. Eu gosto da casa 8. Gosto mesmo. Mas enfim, porque eu acredito muito assim que renascer é um presente, assim, sabe?
por mais que seja dolorido e tal, mas eu encontro o sentido da vida, assim. Assim, eu acho que é isso, assim, tipo, é o que é de verdade, né? Só passando, né? Pra entender mesmo. É só renascendo pra não, tá, entendi. Nem Na fala nada, casa entendi. 8, a gente descobre normalmente as coisas ocultas na casa 8 nos momentos de crise, nas mortes, nas perdas, nas separações, ou na intimidade, né? Quando a gente tem um relacionamento ali e tal. E é isso, né? Aquilo que tá guardado lá no fundo da nossa alma. E que às vezes a gente tem medo e às vezes é maravilhoso. Sim, sim. Muito legal, muito legal. E depois de desapegar, a casa 9, A Casa Nova, casa ela é oposta da filosófica. 3, né? Ela é a casa da filosofia, da filosofia de vida, da religião, da espiritualidade no sentido da religião, né? Da crença, da fé, os estudos superiores, a vontade de sempre aprender, a casa da busca, né? Eu acho que a Casa Nova ela é a casa da busca, tanto que ela vai falar das viagens, do estrangeiro, da filosofia de vida, de tudo que a gente pode estudar. Então, ela é uma casa que também vai refletir muito daquilo que a gente pensa, que a gente acredita, que vem desde lá da casa 3, né? A gente começa a formar isso na casa 3 para manifestar isso socialmente, coletivamente, na casa 9, né? E eu vejo muito também a casa 9 como o jeito com que eu me relaciono com o que eu não sei, assim, é como o quanto aberto, assim, as questões, eu digo a me questionar, a pôr à prova. Sabe assim? Eu acho que a casa 9 é esse lance, assim, pra tá. E aí, será que é isso mesmo? Será que esse. Porque na vida a gente passa por isso também, né? Depois da 8, a gente chega na 9, que é o que você falou, né? Que muitas coisas precisam ser reavaliadas, né? Isso aqui nem era tão assim, isso aqui nem era daquele jeito. E aí tá aberto ao aprendizado, né? Eu acho que no final é isso, né? Tá aberto ao aprender, né? Que tem a ver com escutar na 3, né? Se você ouviu mesmo, você vai, né? Você presta atenção e fala, tá, pode ser diferente, sim. Acho que é essa abertura, né? É difícil também, né? Não é fácil, não. Não, porque a casa 9 mal vivida, ela pode dar uma arrogância, né? De você achar que você sabe mais do que os outros, você colocar numa postura ali que não é a de troca, né? Que é a de pregação. Então, acho que tem uma coisa aí na casa 9 de você desenvolver uma humildade, de que o conhecimento, ele é de todos, cada um tem a sua verdade, né? E eu acho que talvez o grande dom aí seja essa capacidade de continuar buscando sempre, essa humildade de continuar buscando sempre, né? A coisa é isso, né? Assim, as grandes pessoas que eu conheço assim na vida, em diversas áreas, são essas pessoas que estão sempre se colocando nesse caminho de estar sempre aprendendo, de estar sempre à disposição da vida para aprender cada vez mais. Sim, muito legal, muito legal, muito legal. Eu gosto da casa 9 também. E depois a 10, a 10, a 10, a 10. A casa 10 é topo, né? Então, assim, se a gente não tem lá a base da casa 4, é difícil a gente se sustentar. A gente pode até chegar, mas se sustentar é outra história. A casa 10 ela vai refletir na nossa carreira, na nossa imagem pública, né? Fala às vezes das figuras de autoridade, incluindo o pai, o chefe, mas principalmente eu acho que é a casa do destino, no sentido de até onde eu posso chegar, onde eu preciso chegar, onde eu vou chegar. E acho que é uma casa super importante, né? Assim, é o lugar onde o sol chega no mais alto, ao topo ali de onde o sol chega naquele dia. Então, assim, a gente está falando da casa onde a gente brilha ou deveria brilhar, né? Onde a gente vai compartilhar com o mundo ou deveria compartilhar tudo aquilo que a gente foi vivendo nessa trajetória toda que a gente veio falando até aqui, né? Então, ela é uma casa muito importante porque ela não deixa de mostrar os resultados de quem nós somos. Muito legal, né? E aí é legal o que você falou no começo, porque se a casa 10 ela for uma busca por ela mesma, assim, a pessoa está buscando o reconhecimento em si, ela não tem sustentação, ela só pode ser consequência, né? A casa 10 ela só pode ser consequência, né? Com ela certeza. Não pode ser direta, né? Porque se for direta, ela deixa de ser, né? Que é legal, é um paradoxo, né? Mas é isso, né? Não dá pra... né? A casa da ambição, né? Então, assim, tem gente que quer fazer sucesso pela ambição, porque só quer ter, né, ali o resultado, mas não tem consistência, né? Não tem a base. Então, tem que ser um trajeto. E aí volta, né? Você tem que continuar à disposição, né? A casa 9 para continuar aprendendo, você tem que ter essa capacidade de olhar até para os seus medos lá da casa 8, saber com quem que você se relaciona nessa trajetória, vai voltando, né? E é uma casa super importante, seja porque é uma casa que fala também de trabalho e carreira, que é uma parte importante da vida da maior parte das pessoas, seja como busca, ou eventualmente até quando dá errado, né, por não ter uma carreira, mas é uma coisa que sempre vai pesar ali. E eu acho que é uma casa que a gente precisa aprender a trabalhar, mas trabalhar no eixo, da 4 para 10. Ô, Titi, pergunta, tava fazendo consulta. Eu ouvi uma vez, aproveitando deixa, eu ouvi uma vez que mulheres ou cônjuges, né,
vivenciam a casa 10 pelo parceiro. Isso é possível? Eu acho que talvez em outra sociedade, em Já outros ouviu isso? tempos, né? Eu já ouvi, mas pra mim não faz o menor sentido, viu? É isso, assim, não sei, né? Eu tenho sol de casa 10, então, assim, eu acho que eu vivo meu sol de Então casa 10. não dá pra perguntar pra você. Meu sol... Mas assim, não, mas eu Não vejo. me ofende, fala, não me ofende. Eu já vi isso, né, em livros, mas livros os mais antigos, assim, eu acho que isso é uma visão, assim, de sociedades, assim, mais machistas até, né, pra gente usar o bom português aqui, mais machistas, que, assim, você vê, por exemplo, você vê muita coisa, assim, do meio do céu, né, até quando você vai estudar, assim, transprogressão, antes de tempos atrás, então uma progressão importante de meio do céu, a mulher casar, tinha lá a indicação, provavelmente a mulher vai casar com uma pessoa proeminente e ter um bom sobrenome, sabe assim? E aí você fala assim, não, isso é outros tempos, né? Hoje em dia a gente pode ser muito feliz, né? A mulher pode ser feliz sozinha, pode ser bem-sucedida profissionalmente. Mas, assim, na prática, pode acontecer em alguns casos, mas eu vejo mais isso, às vezes, quando eu tive o sol, a coisa mais... outras coisas do que necessariamente a casa 10. E tem essa inversão, né? Tem gente que vai ver a mãe na 10 e o pai na 4. Eu não concordo, mas eu respeito quem vê dessa forma. Ah, tá. Você vê a mãe na 4. Eu vejo. Eu vejo E o pai que na 10. e quando tem uma inversão de pai que faz papel de mãe e tal, isso tá no mapa. Né? Às vezes tem ali um Saturno de 4, ou uma Lua Saturno, aí tem uma Lua de 10, um Sol em Câncer, às vezes dependendo com a Lua, alguma coisa assim. A gente consegue ver essa inversão. Que legal, que legal. Muito legal. Então, o dom da casa 10 brilhar, né? Mas é o brilhar resultado, autenticamente. é o resultado, né? É brilhar você pelo resultado, né? brilhar como resultado. Tem um lance numa escola filosófica que fala assim, eu sou reconhecido por tal, assim, tipo, você é tal coisa? Eu falo assim, não, eu não sou. Meus irmãos como tal me reconhecem, né? As pessoas me reconhecem, né? E aí quando eu li isso, eu falei, isso é coisa de casa 10, né? O pessoal não se afirma, não é que eu sou. As pessoas me reconhecem pelo meu caminho, né? Tanto que a imagem pública, a imagem pessoal tá na casa 1, a casa 10 é a imagem pública. Muito legal, muito legal. E ainda consulta. E hoje com esse lance da internet, só para antes de passar na 11, como que fica a 10 nesse sentido de marketing digital e toda essa revolução que a gente está vivendo, digital? Isso dá tema para outra live, né? Porque assim, a Casa 10 é a nossa imagem pública social. E hoje em dia, assim, muita gente tem uma imagem aí, né? E a Casa 10, junto com a Casa 1, tem muito a ver com o que a gente está mostrando para o mundo. E hoje em dia tem muita inversão, né? Então tem muita Casa 4 na Casa 10. Tem muita, assim, a gente vê essas inversões acontecendo. E a Casa 10 ela é uma casa que fica exposta, né? Quando a gente se coloca aqui, né? A gente está ali à disposição, né? As pessoas estão vendo isso na gente. E aí isso também é uma coisa interessante, assim, em termos de redes sociais, né? Porque, assim, acho que as pessoas hoje em dia já tá caindo a ficha, né? Que não necessariamente a pessoa é o que a gente está vendo, né? Então tem muita celebridade, muita influência, tal, que a gente vê ali o ascendente, o meio do céu, a casa 1, a casa 10, mas não necessariamente o resto do mapa. Outra live, essa é outra live. Mas enfim, a casa 11, depois, então, é o resultado da 10, a gente vive em grupo, né? Vive em sociedade, né? Pequenos grupos, né? Fazer parte de algo. Eu, assim, em essência, a casa 11 deveria ser, cheguei no meu resultado na casa 10, né? Cheguei lá no topo da montanha e agora eu vou compartilhar isso com a sociedade. Então, a casa 11, ela é também o que eu compartilho com o meu grupo. Aí o meu grupo pode ser o pequeno grupo dos seus amigos, mas, assim, filosoficamente, ela é a casa da sociedade, né? Como que eu contribuo com a sociedade, o que eu faço em nome de um mundo melhor. Tanto que é a casa das causas, né? Dos meus ideais, dos meus projetos futuros, né? Então, agora que eu já cheguei onde eu queria, o que eu quero pensar lá na frente, né? Então ela te joga ali. Você falou isso dos resultados da 10 por casas derivadas, tem gente que vê os próprios salários na casa 11, né? Eu ainda tenho um pouco de dúvida sobre isso, mas a casa 11, para mim, ela é essa questão, né? Das causas, dos grupos, quem são meus amigos. E olha só, né? Quem são meus amigos? Eu sou amiga de pessoas, né? As pessoas, né, são amigos de pessoas que têm valores parecidos, que têm afinidades, com quem eu posso trocar, com quem eu posso compartilhar, né? Por isso que ela tem uma relação também com a 3, com a 7. E tem muito dessa coisa do compartilhar, que é a forma, eu acho que mais profunda e verdadeira para se viver a casa 11, é compartilhando com o mundo aquilo que você conquistou e poder espalhar isso de alguma forma.
Sim, sim. Eu penso também que dentro de um olhar filosófico, né? Que, assim, falando de evolução, de crescimento, e aí no sentido individual tem toda essa busca, né, desse processo, e depois o coletivo, né? A gente se junta enquanto coletivo, e o coletivo, pequenas células, né? Pequenos pontos de luz vão trazendo essa evolução no senso mais social, entende? Então um grupo ali, outro grupo ali, vai trazendo, e aí as pessoas vão se agrupando e a gente vai evoluindo, crescendo enquanto sociedade, né? A partir dos grupos, né? Ou Ah, caindo também, né? Dependendo do grupo, né? Dependendo do grupo. Mas eu acho que é isso, né? Depois, porque assim, o senso de pertencimento, né? Acho que é importante fazer parte de algo, né? Fazer parte de grupo, né? Se identificar com pessoas, né? é, Depois, eu acho muito legal a Casa 11 nesse sentido, né? Eu com faço parte dessa certeza. tribo aqui, essa tribo aqui, eu gosto desse povo aqui, tá? Muito legal. E aí o dom da Casa 11 Para mim é sobre compartilhar, né? Eu ter essa generosidade em compartilhar e ao compartilhar também continuar aprendendo, continuar crescendo junto, né? Essa capacidade de crescer junto, de dividir, compartilhar, no sentido também da compartilhar. responsabilidade, né? De fazer junto e trocar e doar o que você pode, mas sempre compartilhando. E também é uma certa liderança, né? É uma casa que quem tem essa casa bem ali são líderes naturais mesmo, né? Líderes nesse sentido de compartilhar também, né? Muito legal, esse nome de compartilhar. E daí a gente chegou na 12. E aí a gente vai embora agora, um segredo na 12. Agora a live terminou aqui, até a próxima. Não podemos falar da 12. Porque a Casa 12, ela fala muito das questões que a gente guarda pra gente, né? Eu falo assim, a Casa 12, sei lá, quem é muito, 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 muito íntimo, eventualmente, né? O seu terapeuta, por exemplo, pode saber alguma coisa da sua Casa 12. Mas acho que a Casa 12 sempre tem um nível de profundidade ali que é só nosso. Porque mesmo que a gente conte uma coisa dali da Casa 12, mas só a gente está sentindo. A Casa 12, ela é uma casa do sentir profundamente. Então, ela é a casa do inconsciente, pessoal, individual, mas também coletivo, né? Tanto que é a casa do sonho, é a casa do universo simbólico, da espiritualidade, no sentido até mais abstrato, né? Da coisa, é a casa do autoconhecimento profundo. Ela é uma casa também ali bastante intensa, tem um nível de profundidade muito grande. E é muito importante a gente olhar para a nossa casa 12, né? E aí, até assim, por exemplo, eu até queria fazer um paralelo, né? Que quando a gente pensa, por exemplo, no mapa de um país, a casa 12 é tudo aquilo que a sociedade não quer olhar, né? São os presos, são os dependentes químicos, são os idosos, são as pessoas eventualmente com algum tipo de deficiência. Que são justamente as pessoas para quem a gente precisa olhar, né? São as pessoas que elas precisam ali da nossa ajuda e da inclusão. Ela é essa casa da exclusão e da inclusão. E ela é uma casa muito importante. Quanto mais a gente olha e cuida da nossa casa 12, mais a gente vai conseguir viver em harmonia, em paz, todas as outras casas do mapa. Então ela é uma casa, assim, esse eixo, né, a 6 e a 12, né, porque na 12 ela é um nível muito mais profundo dessa coisa da rotina, porque a gente está o tempo todo com aquela casa 12 acontecendo. E acho que ela é uma casa que às vezes a gente não quer olhar, né, para certas coisas, porque a gente vai se ver refletido naquilo, né? A gente vai ver que a gente tem aquilo dentro da gente, a gente vai ver os nossos medos, as nossas dificuldades, assim. Mas eu particularmente, assim, cada vez mais eu acho a casa 12, eu gosto da casa 12, né? Assim, essa importância, né, que os sonhos têm pra gente. A coisa do compartilhar na casa 11 é que é num nível muito mais profundo, né? Na casa 11 a gente normalmente tem uma causa, a gente tem um propósito. Na casa 12, quando você vai compartilhar de coração, né? Eu falo isso muito assim, por exemplo, para os meus alunos, o trabalho voluntário de casa 11, a pessoa faz o trabalho voluntário de casa 11 e todo mundo sabe o que ela faz. Ela vem, ela posta nas redes sociais, ela conta para os amigos, ela chama os amigos para fazer junto. O trabalho social de quem está ali forte, tem coisas fortes na casa 12, normalmente eu até vejo assim, que são trabalhos às vezes muito mais relevantes e que a maior parte das pessoas nem sabem que você faz aquilo, né? Porque você não faz para contar que você faz porque você está fazendo de forma abnegada, né? Você está fazendo de, você não está esperando nada em troca. Você não está esperando nada em troca disso, né? E aí eu acho que é uma casa de uma beleza, assim, porque você falou isso lá na casa 4, né? E eu acho que aqui talvez a gente possa até pensar num nível até superior, a coisa de na casa 12 a gente se encontra, né? Na casa 12 a gente é junto, a gente é com o outro, a gente se conecta com o outro num outro nível, né? Numa outra dimensão mesmo. Então eu acho essa casa, assim, uma casa que a gente precisa olhar para ela, a gente precisa cuidar dela. Sim, sim. Eu gosto da casa 12 também, nesse sentido, né? De inclusão. E também no sentido da dependência química, assim, eu penso muito no
Eu penso muito que esse processo de dependência química, pensando no sentido social, ele ensina muito pra gente, assim, no sentido assim de como que uma sociedade, né, hoje, São Paulo, uma metrópole, né, cria uma Cracolândia no centro dela, com 7 mil pessoas, né, vivendo em condições de zumbis ali, né, então isso é um sinal, né, um símbolo, né, fala assim, ó, é uma coisa errada, né, vocês, enquanto sociedade, tem uma coisa errada, olha o que vocês estão produzindo, né, no sentido social, né, e aí eu acho que é muito isso que você falou, né, olhar para isso, né, revela se a gente está indo no caminho certo, quem a gente é mesmo, né? Por detrás da cortina, essa questão até de espiritualidade, né? Porque é aquela coisa, né? Se a gente não crescer junto, não subir junto, a gente não vai conseguir subir, não vai crescer. Não, Se não for todo assim, mundo, né? não vai ninguém, né? Tem que ser todo mundo. Então, assim, eu penso muito assim, por exemplo, nesse contexto social, né? A Casa 12, ela é a casa dos presos, por exemplo, né? E a gente tem assim, essa prova. Assim, quanto mais você joga ali, os presos ali, estão ali, né, jogados para que, né, eles sejam jogados à própria sorte ali, mais violência isso gera, né? Mais criminalidade isso vai acontecer. Por quê? Qual seria o caminho? Você buscar um caminho de uma ressocialização, de uma reinclusão, uma redenção, né? de um acolhimento, né? Então, assim, eu tenho, né, isso na minha trajetória, assim, de trabalho, né, com as presas e tal, e você vê, assim, o caminho é outro, né, é a contramão do que você vê acontecer na sociedade. E isso só vai gerando, na verdade, mais problemas dentro da sociedade. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar para a Casa 12. E aí eu tô trazendo esses exemplos coletivos, mas assim, é com a gente, né? São os nossos medos, são as coisas erradas que a gente faz, são as coisas que a gente capta do que está acontecendo. E ela é uma casa que a gente pode fazer muito até para o mundo, cuidando da nossa própria Casa 12. São os nossos escondidos, né? Os nossos escondidos e tal. E aí o dom da Casa 12, eu roubei o compaixão da Casa 12, e a Casa 12 a gente vai colocar o quê? Pois não sei, eu falaria compaixão, deixa eu pensar uma outra coisa, assim, não sei, talvez um nível mais profundo, né, de um autoconhecimento, de uma empatia, de uma conexão, talvez uma conexão entre todos nós, né? Estou aproveitando, mas estou colocando, estou realmente aproveitando. A Casa 12, geralmente as pessoas que eu tenho bastante gente de Casa 12 aqui, bastante gente mesmo, e invariavelmente eu vejo pessoas assim que têm um senso de perseguição um pouquinho além, assim, a pessoa tem um lance assim de um Deus punitivo, não, isso é um sinal, ela tem uma perseguição a mais. A percepção dela, culpa, assim. Né? Ela é uma casa das nossas culpas, e ela é uma casa que a gente capta muito, né? Quem tem muitos planetas importantes na Casa 12, capta o que está acontecendo ao seu redor, né? Então, assim, principalmente acho que em momentos mais difíceis, assim, do mundo, da vida da própria pessoa, vem uma coisa ali de tem algo ruim, né? São pessoas que sentem, às vezes, até uma energia ruim quando entram num lugar e tal. E é a casa da culpa. Então, às vezes, a pessoa carrega alguma coisa ali que ela acha que tá errado, né? Que não necessariamente ela é culpada de nada, mas ela vai ter esse senso de perseguição, de punição, né? Tanto que é uma casa que, às vezes, mal cuidada, né? Quando a pessoa tem muitos planetas ali, não olha para aquilo, não tem um trabalho de autoconhecimento, não tem um lado espiritual ou artístico, né? É uma casa também muito cheia nos artistas, mas pode gerar até transtornos psicológicos, psiquiátricos, às vezes até muito sérios. Verdade, é nesse sentido. Muito legal, muito legal, muito legal. A gente ficaria aqui, né? Eu ficaria aqui, fazendo curso ao vivo com a Titi. A gente está trocando, né? Eu acho o seu trabalho tão maravilhoso, assim, acho que isso que você faz é tão maravilhoso, assim, é um trabalho importante e super inovador, né? Porque, assim, eu pelo menos não conheço ninguém que faça o que você faz, né? Eu estou gostando, assim, eu achava, assim, ainda agora com a internet, porque eu estava nas clínicas, né? Eu ia de clínica em clínica e tal. E aí, com o lance da pandemia, eu deixei de ir nas clínicas. E aí eu comecei a falar assim, a internet tá aqui, vamos lá, né? Vamos aprender a fazer isso aí com muito medo, né? Muito aquela coisa, nossa, e agora? O que vão pensar, né? E hoje, assim, poder ajudar pessoas do outro estado, mães do outro estado, mulheres do outro estado, pessoas, multiplicar isso. E não é uma coisa assim, é coisa assim, ó, o processo é autoconhecimento. Tá, entendi. E a astrologia pode ajudar nisso. Assim, apresentar a astrologia como um aprendimento. E eu acho muito legal, assim, que as pessoas, quando se deparam assim, primeiro aquela coisa, astrologia, aí quando fala, nossa, e aí começa a abrir esse caminho, né? É tão maravilhoso, legal, né? A astrologia, para mim, assim, eu sempre falo, é uma forma de ver a vida, de compreender a vida, muito e legal. A gente ajuda muito a gente, né? E acho que você com certeza, assim, consegue ter ali resultados, né, incríveis usando algo que é tão maravilhoso, assim, como a astrologia, né? Então, muito legal. Sim, eu acho muito legal, muito legal, muito legal. Queria te agradecer de verdade, Obrigada, de verdade a oportunidade, a troca, tá registrado, tá, vai deixar ficar gravado. E se você quiser falar alguma coisa do seu curso, como te achar, pode ficar à vontade, fala aí.
Ah, acho que é fácil, né? @titividal nas redes sociais, meu site é titividal.com.br. Lá no meu site tem vários artigos também sobre vídeo, assim, sobre astrologia, tem inclusive sobre as casas astrológicas. Eu tenho meu podcast com a Isabel Miller, né? Que é o podcast Astrológicas, que é da Globo, tá na Globo, mas tá em todas as plataformas. E aí a gente tem, né? A gente tem o Panorama Geral da Semana toda semana. A gente tem um quadro de entrevista que é bem legal, assim, para quem quer saber mais sobre astrologia, porque a gente entrevista as pessoas com o mapa delas nas mãos, então a gente fala muito da interpretação. E aí a gente tem um quadro que é o Astrologuês, que a gente tem já, assim, vários temas, assim. Então tem um que a gente fez especificamente das casas astrológicas, tem sobre Netuno, eu vi que alguém aí gostou da ideia da live sobre Casa 4, lá eu falei muito do meu Netuno de Casa 4, no episódio de Netuno eu mergulhei ali no meu próprio Netuno. Enfim, aí acho que para quem se interessa em saber mais, né, porque a gente está aqui, né, no nosso trabalho coletivo de mostrar que a astrologia é algo sério, é algo profundo aí, que pode ajudar bastante a vida da gente. Também tem um artigo de estrelas fixas que eu fui lá ver. Tem. Me esbaldei, falei, nossa, eu devia ter pedido para falar das estrelas fixas. Vamos falar, a gente combina outro dia, a legal. gente fala. Tem lá a página, tem aqui no Instagram também. Muito legal. Obrigado, Titi. Obrigado. Vai ficar gravado. Tamo junto. Ótimo final de semana. Tá, e é isso. Tá bom, obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos falar da astrologia. Bora.